Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje estamos aqui com um convidado multitalentoso. Ele que é um grande apresentador e narrador com sua passagem pela Sport TV, Fox Sports e ESPN e é também conhecido pelos seus bordões marcantes. Seja bem-vindo, João Guilherme. Oi, Elaine, obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? Participar do seu podcast e falar para todo o seu público. Muito obrigado aí pela apresentação. Fiquei feliz, obrigado. João, primeiramente é um prazer te receber aqui. Sinta-se à vontade. Se apresente para a galera que nos assiste. Se prepare, porque hoje vamos dar um 360 na sua carreira e falar tudo do seu mundo na TV, rádio e também do esporte. Opa! Você que é nascido e criado em Niterói, Isso. fala um pouquinho da sua adolescência. Niterói. Niterói é a cidade que mora no meu coração, né? Eu tenho um sonho inclusive, de voltar a morar em Niterói, né? Eu nascido e criado lá. A minha adolescência foi muito legal, assim. Um mundo muito diferente de hoje em dia, né? Jogava bola na rua, né? Aquela coisa que hoje em dia a gente não vê mais, né? Hoje em dia, cada vez mais, com o crescimento da violência, né? As cidades, os condomínios fechados. Eu sou daquela época que jogava bola na rua, com os meus amigos, né? Soltava pipa. Era um mundo completamente diferente, né? E adolescente eu já tinha o meu sonho, né? De ser o que eu sou hoje, né? Ficava ouvindo muito rádio na época e tal. Você sempre quis ser jornalista, João? Sempre quis ser narrador, apresentador, sempre quis trabalhar. O meu sonho era trabalhar em rádio, né? Ser um narrador de rádio. E depois a televisão entrou na minha vida, muito tempo depois, mas o meu sonho sempre foi esse, ser narrador, apresentador. Mas você teve alguma influência de pai, mãe, alguém da família, algum amigo? Eu tive influência do meu pai e da minha mãe, que eram apaixonados por rádio. Assim. Na minha casa, era um rádio em cada cômodo, acordava, minha mãe já estava ouvindo rádio, meu pai ia para o trabalho ouvindo o radinho de pilha dele. Eles eram apaixonados por isso e, de alguma forma, isso me cativou. Né? Eu cresci ouvindo muito rádio e comecei ali a receber as minhas influências, né? Ter os meus ídolos, né? E aí a gente vai ganhando gosto por aquilo e sonhando, né? Pô, um dia eu quero ser isso aí, falar igual esses caras falam. Quero que meu pai me ouça. Rolou isso aí. Rolou. Como é que foi o seu começo na Rádio Carioca em 1988? Pois é, um pouquinho depois disso aí da adolescência, né? Eu estudava no colégio Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, no centro de Niterói. E um dia, no intervalo de uma aula, eu estava lendo o jornal e vi que ali tinha um curso de locução de rádio e TV ao lado da minha escola. Aí eu fiquei louco, né? Eu falei, cara, que legal, não sabia que tinha isso. Aí eu fui lá, me matriculei no curso. Comecei, fui bem no curso, me destaquei. E aí o professor, na época, locutor da Roquete FM, Alpa Luiz, ele falou, pô, garoto, acho que você leva jeito para esse negócio aí e tal, de esporte, eu vou te indicar para um amigo meu. Aí ele me deu uma carta de recomendação para ir à Rádio Carioca, que é na Rua México ali e tal. Até hoje está lá, inclusive. E aí eu fui lá, em 1988, com uma cartinha de recomendações, conversei com o João Haddad, que era o chefe da equipe, junto com o Garcia Júnior, e aí eles me deram a oportunidade e eu comecei. Ali... Você não era nem formado ainda, estava cursando ainda a faculdade. Estava no segundo grau. Fazendo escola ainda. Fazendo escola e tal. Na época era segundo grau que falava, né? Hoje em dia, ensino médio, as coisas mudaram. E aí, ali eu comecei, me deram uma oportunidade. Vem aqui, fica ouvindo aí os resultados e passando as informações para o plantão, né? Era o rádio escuta. A gente ouvia os jogos, anotava os resultados e passava para o plantão falar, né? Não tinha essa facilidade hoje em dia de tecnologia, de resultado tudo aqui. E assim eu comecei. Quais foram as suas principais dificuldades e aprendizado dessa experiência que você enfrentou logo no iniciozinho da carreira? Assim... Você era bem novinho. Eu comecei com 17 anos. 17 anos. Esse ano, agora eu vou completar 36 anos de carreira. Meu Deus do céu. Passa rápido. Quase a minha idade, hein? Opa, tá vendo? Olha, você não tinha nem nascido, eu já estava aí. Mas, assim, a dificuldade no início... eu me lembro que logo no primeiro papo, o João Haddad virou para mim e falou assim, garoto, é o seguinte, a gente vai dar um estágio para você aí, mas não tem dinheiro não. Salário. É no amor, você vem aí e tal. Mas naquela época, a paixão era tão grande, a vontade de fazer era tão grande, que isso aí era algo que ficava à parte, né? Eu queria era entrar ali, participar daquele mundo, fazer algo que eu sempre sonhei fazer, né? E com o passar do tempo... A dificuldade era de se estabelecer, né? De seguir na profissão, de
ser reconhecido, ganhar notoriedade. O início é muito difícil, né? Você tem que ter persistência, tem que ter talento. Mas eu não posso reclamar, não. Eu recebi muitas oportunidades legais. Assim, Valeu a experiência. Valeu, né? e soube aproveitar, né? Porque você tem que estar pronto para a oportunidade É. e encontrar pessoas que queiram te ajudar, né? No caminho, nessa jornada aí, sempre tem uma mãozinha. Sempre tem. Ninguém consegue nada sozinho, né? Sim. E aí deu certo, né? Graças a Deus estamos aí há bastante tempo. No começo da sua jornada, João, quem foram as suas referências ou mentores mais importantes? O João Haddad e o Garcia Júnior, que foram os caras que me abriram a porta, né? Que me deram... Você ficou quanto tempo nessa rádio? Eu fiquei... As coisas aconteceram muito rápido. Eu fiquei 1 ano. Aí depois eu fui para a Rádio Tamoio, Rádio Tropical FM. Aí cheguei na Rádio Tupi, que foi a minha primeira rádio grande que eu trabalhei assim. Aí eu já tinha 3 anos de carreira. Demorei 3 anos para chegar na Rádio Tupi, que era a rádio grande. E aí depois eu segui. Mas assim, pessoas que me ajudaram no início da carreira... teve o Luiz Lara, que era o plantão esportivo, que era o primeiro cara que eu tive contato assim em trabalho, que eu era o auxiliar dele, né? Eu anotava os resultados e passava para ele falar no ar, né? Então ele me ensinou muita coisa. Já passou algum resultado errado? Cara, que eu me lembre, não. Ufa! Que eu me lembre, não. Mas naquela época era mais complicado, porque a gente tinha que prestar atenção e anotar, né? No papel. No papelzinho, e passava para ele, né? Aquela letra meio esquisita e tal, tinha que fazer caligrafia, negócio da época. E não me lembro de ter passado o resultado errado, não. Pelo menos não me lembro, faz muito tempo, né? Mas aí ele foi um cara que me ajudou muito e tal. E a minha história de entrar no ar a primeira vez, que foi muito rápido, 3 semanas depois que eu cheguei na rádio, eu entrei no ar. E como é que eu entrei no ar? Porque aquelas coisas do destino. Eu chego um dia na rádio e o Luiz Lara, estava sem voz, estava rouco. E aí ele escreveu um bilhete para mim e falou: garoto, vai lá e faz o plantão, é a sua chance. Aí eu entrei e falei. Aí naquele dia eu fiz o rádio escuta e fui o plantão. Eu ouvia, anotava e eu mesmo informava e tal. Tem umas coisas que acontecem na vida que eu acho que você tá na hora certa, no local. Eu acredito tem que muito, acontecer. eu acredito muito em destino, sabe? Eu acho que o destino é algo que está reservado para você ter aquela oportunidade e aí depende de você aproveitá-la, né? Como foi a experiência de cobrir a Copa do Mundo de 1994 pela Rádio Tupi? Vou te falar, essa foi o primeiro grande momento assim na minha carreira. Você vê, eu comecei em 88, final de 88, em 94, eu tinha ali 5 anos e meio de carreira, e aí eu fui trabalhar na Rádio Tupi, como eu falei para você, numa grande rádio, uma das maiores do Brasil, com uma equipe fantástica, de grandes nomes consagrados, e recebi a incumbência de fazer parte desse time, porque o Alfredo Raimundo, que era o diretor da rádio na época, ele falou para mim o seguinte, ele falou: garoto, eu vejo você como o futuro do rádio. Então eu quero preparar você para daqui a pouco você assumir o microfone da Rádio Tupi, ser o nosso principal locutor e tal. E eu vou levar você para a Copa do Mundo. Aí quando ele me falou isso, eu quase caí para trás. Falei, meu Deus do céu. Eu tinha 22 anos na época. Aí já tinha feito faculdade? Sim, aí já estava, mas já estava fazendo ainda. Cursando. Eu ainda não estava... Não era formado. Não era formado, eu estava fazendo. Aliás, por causa da profissão, eu demorei aí a me formar. Demorei uns 8, 9. 8 anos? 8, porque 9 falta pra caramba. Falta viagem. Naquela época viajava muito, né, para fazer. Mas consegui. E aí eu fui para a Copa e foi um momento muito especial porque o Brasil ganhou a Copa, né? Sim, 94. E o Brasil não ganhava uma Copa desde 1970, né? Então eu era de uma geração que viu o Brasil sempre perder Copas do Mundo, né? Tinha um trauma muito grande. E aí nós ganhamos a Copa e eu estava lá participando daquela cobertura. Então foi um momento realmente inesquecível. O que te motivou a se mudar para São Paulo em 1995? 95. Pois é, isso aí... Um ano após. Eu volto no tempo e ali na minha adolescência, na época que eu estava fazendo o curso de locução, de rádio e TV, eu já ouvia muito rádio, né? E eu me lembro que quando eu fiz 8 anos... eu ganhei um motorrádio do meu pai, né, preto, não me esqueço até hoje,
com ondas curtas. E aí eu descobri um mundo novo da comunicação, né? Porque eu só ouvia as rádios do Rio de Janeiro. E através daquele rádio, eu ouvi rádios de fora. Então eu passei a ouvir rádio de tudo quanto era lugar que eu podia ouvir ali. E as rádios de São Paulo, assim, os locutores de São Paulo me encantaram muito, né? Eu ouvi o Osmar Santos, né? Que se tornou o meu grande ídolo. Então eu sempre tive um desejo, digamos assim, de trabalhar em São Paulo, de conviver um pouco com aqueles caras que eu ouvia de longe, que me inspiravam tanto. E aí, no final de 1994, né, no ano do Tetra, eu fui fazer Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. E a Rádio Tupi, na época, ela tinha um som muito forte e ela entrava muito bem na cidade de São Paulo. E a minha transmissão ela foi ouvida por um cara chamado Pedro Luiz, que foi um grande nome da história do rádio, e ele era chefe da equipe da Rádio Gazeta de São Paulo. São Paulo. E aí ele me ouviu e gostou de mim. E aí me ligou. Na época ele conseguiu o meu contato, ligou para minha casa, eu estava lá. E aí falou comigo, pô, garoto, você é carioca, mas eu acho que você tem alguma coisa de São Paulo, um ritmo voltado aqui para São Paulo, mais rápido, narrando. Eu queria te trazer para cá, eu quero trazer uma coisa diferente aqui para o Rádio São Paulo. Você quer vir para cá? Aí eu falei, porra, sempre tive vontade de trabalhar em São Paulo, né? E por isso que eu fui. Aí fui para lá e vivi assim uma experiência. E ficou nessa Rádio Gazeta? Fiquei na Rádio Gazeta Quantos de São anos? Paulo. Que é um carioca, né, narrando. Carioca. Os paulistas devem ter ficado doidos. Sempre tem... Sempre teve essa rixazinha, não tem jeito. Até hoje, né? Mas assim... Do nosso sotaque. Inclusive o meu apelido lá, meu bordão, era o Menino do Rio. Aí, ó. Aí quando eu entrava no ar, tocava a música da Baby Consuelo na época, né? Agora Baby no Brasil. Assim, claro, sempre tem o barrismo, a rivalidade, mas eu fui muito bem tratado, assim, não posso reclamar, não. Fui tratado com muito carinho, fiz muitos amigos em São Paulo, tenho muitos amigos até hoje. E aí eu comecei ali, fiquei 2 anos na Rádio Gazeta, porque a Rádio Gazeta ela foi vendida para uma igreja evangélica na época. Aí a rádio... Aí mudou a programação inteira. Aí saiu do ar. Aí acabou... Isso acontece muito, a equipe né? de esporte, acabou a equipe de esporte. Mas aí, logo depois, eu tive a sorte de entrar na televisão e aí as coisas aconteceram diferente. Tinha muita diferença da estrutura aqui da rádio de carioca para paulista? Porque todo mundo diz que São Paulo... Eu nunca trabalhei em São Paulo. Sim. Todo mundo diz que a estrutura de lá, que a gente fica no chinelo em relação aos paulistas. Olha, na época, não. Na época, as rádios daqui eram tão bem estruturadas e fortes como as de lá. É porque realmente o Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, vamos colocar assim, ele acabou perdendo bastante espaço, o Estado passou por problemas, né? A economia do Estado acabou caindo muito, né? Então isso depreciou bastante, mas não, na época não. Na época, Rio e São Paulo eram dividiam, iguais, né? E o Rio tinha até mais repercussão nacional e tal, né? E qual foi a importância da Rádio Manchete na sua carreira? Muito legal, cara. A Rádio Manchete foi uma rádio que eu, depois de entrar na televisão, eu fiquei muitos anos fora do rádio. Olha, eu entrei na televisão em 1997. E aí eu fiquei até 2006 fazendo participações esporádicas em rádio. E a Rádio Manchete foi um projeto que surgiu para montar uma equipe de esportes. Eu e o Daniel Pereira, narrador, o Dandan. E aí a gente montou essa equipe de esportes. Então foi muito legal porque eu tive a chance de voltar a trabalhar e fazer rádio, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Olhando para trás, como que você vê a experiência de ter trabalhado na Sport TV por mais de 14 anos? Foi isso tudo? 14 anos e 10 meses. Caramba! Quais foram as principais realizações durante esse período, João? Foi incrível, assim. Como eu te falei ali na Rádio Gazeta, né? A Rádio Gazeta, ela acabou e logo depois eu tive a chance de entrar no Sport TV. Mas foi aquelas coisas do acaso da vida, assim. Eu não esperava, não pensava em trabalhar em televisão. Sério? Meus planos eram todos voltados para o rádio. Naquela época, o rádio era muito forte. Ele era tão forte quanto a televisão. E os meus objetivos eram voltados para o rádio. Aí um dia, o Mauro Betting, que trabalhava comigo na Rádio Gazeta, ele já era comentarista do Sport TV,
E o Mauro me falou, João, a gente está precisando de narrador lá, porque só tem um narrador e a gente está fazendo muito evento. Você não quer fazer um teste lá para ver como é que você sai? Eu falei, pô, legal, posso ir, posso fazer, mas sem muita expectativa. Eu falei, vou lá. Aí eu fiz o teste e passei. Naquela época a TV fechada, ela estava começando no Brasil, então não tinha ainda muita gente acompanhando, muita repercussão. Então eu posso dizer que eu participei do início da TV fechada aqui no Brasil, e começou aqui em 92, 93, eu entrei em 97. Sim. Então ainda tinha muito pouco assinante e tal. Eu me lembro que eu fiz a primeira transmissão de pay-per-view de um jogo de futebol no Brasil, São Paulo e Corinthians, jogando no Pacaembu. Ninguém assistiu o jogo, porque ninguém assinava, era uma loucura. E depois virou essa coisa hoje que todo mundo acompanha. Mas você gostava de se ver na TV? Não me gosto até hoje. Não? Eu procuro evitar. Eu não curto, eu não, sei lá, é estranho engraçado isso, né? Eu sou um você pouco também, assim também. Você também não gosta? Eu fazia ao vivo, eu nunca ligava novamente para me ver como era. Eu não gosto. Mas o certo, até a gente aprende na faculdade, que a gente precisa se assistir para tentar consertar algumas posições, algumas coisas. Eu confesso nunca me assisto. que eu não sou muito fã de me ver, não. Mas assim, a gente tem que acabar assistindo, né? Para ver como é que tá falando, se posicionando e tal. E aí eu entrei na TV em 1997 e logo depois eu tive a chance de aparecer pela primeira vez no vídeo, né? E confesso que eu estava meio nervoso, assim, a câmera parecia que tinha tentáculos, ninguém ia me comer vivo. Porque é muito diferente da rádio. Rádio você fala e não tem naturalmente. ninguém... E não é como hoje, né, que as rádios estão cada vez mais no YouTube, com imagem. Naquela época era rádio mesmo, só voz, né? E aí eu entrei no ar e fui seguindo, fui me acostumando, me adaptando. E hoje em dia é tranquilo, a câmera é minha amiga, né? Mas no início eu olhava para ela, parecia que ela ia me morder. Como que foi para você trabalhar simultaneamente nos canais Combate e Premiere FC? Foi um momento muito importante na minha carreira, porque eu ganhei assim uma divulgação, digamos, muito grande, porque o que aconteceu? Quando eu fui narrar no Combate, pouco tempo depois foi o momento da explosão do MMA no Brasil. Surgiram grandes nomes, Anderson Silva, Minotauro, José Aldo e tantos outros, né, que brilharam, fizeram sucesso, começaram a ganhar muito. Vitor Belfort também. Vitor Belfort e tal. E aquela onda, né, o brasileiro ele acompanha muito o esporte que está ganhando, e brasileiro gosta muito de luta, aquela coisa toda. Então foi uma explosão. Para mim, trabalhar no Combate foi algo muito importante na minha carreira, me deu um destaque realmente muito grande. E no Premiere também, porque a gente fazia jogos de futebol no Premiere, e como eu te falei, eu fiz a primeira transmissão do Premiere, São Paulo e Corinthians. E ninguém viu. Só que com o passar do tempo, todo mundo viu o Premiere. Então, quando a gente fazia os jogos de futebol, de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro no Premiere, a audiência era absurda, né? Os bares todos acompanhando, as pessoas ganharam esse hábito de assinar o pacote e assistir aos jogos. Comprar. Então, foram bem importantes essas duas experiências que você citou na minha carreira, sem dúvida. Você pode compartilhar alguma história engraçada ou inusitada dos bastidores da Sport TV? Nádia, assim, na transmissão? Tem muitas. Tem uma que foi desesperadora. Eu estava fazendo a Olimpíada de Sydney 2000 no Sport TV. E madrugada. E aqui, as pessoas não têm muita noção de que essas grandes competições, Olimpíada, Copa do Mundo, você trabalha muito, cara. É o auge da carreira do jornalista esportivo, mas você trabalha muito, você não tem tempo para nada. É dedicação, total, 24 horas, ralação. E essa Olimpíada, ela teve o desafio dos eventos aqui acontecerem na madrugada. E aí eu estava fazendo um jogo uma vez entre Brasil e Holanda, 4 horas da manhã. E foi logo no início da Olimpíada. A gente não estava ainda muito habituado com o fuso horário. De repente, eu estava numa cabine ao lado do comentarista e tinha um vidro que eu olhava e via a equipe trabalhando no suíter. Estava ali. De repente, quando eu olho para o controle, tá todo mundo dormindo. Sabe quando você está dirigindo um carro na estrada e todo mundo dorme? E Só fica você. E você com sono ali, piscando o olho, dando tapa na cara para...
Aí eu olhei, todo mundo dormindo. Aquilo me deu um desespero, cara. Eu comecei a jogar água na cara e tal, pá. Aí eu olho pro lado, o comentarista tava dormindo também. Tava todo mundo dormindo, cara. 4 horas da manhã, eu sozinho ali falando, aí eu catucava o comentarista ali, opa, vamos lá, tá, aquela coisa toda. Então foi um momento desesperador, assim, algo que eu não esqueci. Assim, eu tava com mal vontade de dormir, um sono danado, todo mundo dormindo, e eu não podia dormir porque eu tava no ar e a transmissão tava rolando e foi um perrengue, foi um sufoco. Qual foi a sua reação ao ser convidado para apresentar o Arena Sport TV? Como que foi essa experiência para você? Ah, essa experiência foi muito legal. E eu devo a 2 pessoas isso aí. O Carlos Cereto, que era o editor do programa, e o Kleber Machado. Kleber Machado. Kleber Machado. O Kleber, ele sempre foi um cara muito legal comigo, sempre me tratou muito bem. E ele, na época, ele viajava muito para fazer os eventos da TV Globo. E muitas vezes ele não podia estar ali para apresentar o programa. Então ele sugeriu que eu fosse o apresentador stand-by dele, né? Então eu ficava ali apresentando e para mim foi muito importante porque eu já tinha apresentado programas em rádio, né? Eu era narrador e apresentador em rádio, mas na televisão até esse momento eu era só narrador, eu nunca tinha virado o apresentador. E o Arena Sport TV iniciou a minha trajetória como apresentador na televisão. Então, para mim, foi muito importante. Você comentou aqui com a gente que sempre teve o objetivo de ser narrador esportivo. Exato. Então, você se lembra da sua primeira narração ao Lembro, vivo? Lembro. Inesquecível. Foi o jogo mais importante da minha vida. Conta um pouquinho. Ah, foi em São Januário, no dia 25 de fevereiro de 1989. Nossa. Vasco da Gama e Porto Alegre, que hoje em dia não existe mais. Depois virou Itaperuna e depois esse time sumiu. Eu não tenho mais notícia dele e tal. E aí o Vasco na época com um timaço, naquele ano foi campeão brasileiro. E aí eu narrei esse jogo num sábado, 18 horas, em São Januário. E narrei por acaso também, porque o narrador passou mal. O narrador teve dor de barriga. Comeu demais. E eu tava lá no campo para ser repórter. Eu ia ser repórter. Aí, de repente, me avisaram. Falaram, sobe lá, porque o narrador tá passando mal, cara. Tá com piriri, não vai dar pro cara narrar. Aí eu cheguei lá, os caras falaram, narra o jogo aí, já em cima da hora do jogo. Aí só você falou, mamãe, papai, só deu tempo de eu pegar a ficha e ligar no orelhão naquela época. Para eles assistirem. Falei, mamãe, papai. Escuta aí a rádio. Vou narrar o jogo na rádio e tal, aquela coisa toda. Aí minha mãe emocionada. E aí eu fui e narrei. O Vasco venceu esse jogo diante do Porto Alegre. Foi o jogo mais importante da minha vida, né? Porque legal, se primeiro tivesse dado errado, não estava aqui. Mas é né? marcante o nosso primeiro ao vivo, né? Foi a partir dali que as coisas fluíram, seguiram, né? E estamos aí até hoje. Na sua opinião, você que domina essa técnica, qual é a importância dos bordões na narração esportiva? Eu acho que é muito importante porque ele cria uma identidade, uma identificação do narrador com o público, né? Muitas vezes o narrador ele é conhecido pelo bordão dele. Uma conexão, né? Muitas vezes o narrador, o cara nem sabe o nome do narrador, mas sabe o bordão. Né? E o bordão, ele é consagrado pelo público, porque você fala algo na transmissão e o público começa a repetir. Então, quem faz o bordão, na verdade, é o público. Né? Se você fala algo que cai no agrado da galera e ela começa a falar, naturalmente o bordão nasce, né? E eu acho que é muito importante. É uma marca. Quais são os realmente. seus principais? Na hora do gol toca música, né? Toca música na hora do gol. Quando o jogador faz uma jogada errada, comete uma falha, que desagradável, a galera ri e tal. Tem o deboche também, a galera curte muito. O fulano é um deboche, essa jogada é um deboche e tal. E por aí vai. Como foi a transição para a Fox Sports em 2014? Quais foram os principais desafios? 2012. 2012? De dezembro de 2011 para janeiro de 2012. E quais foram os principais desafios e oportunidades dessa mudança? Eu diria que esse aí foi o momento chave da minha carreira. Porque eu trabalhava 14 anos no Sport TV. Estava consolidado, assim. Acho que poderia estar lá até hoje, acredito que sim. Mas sabe quando você fica muito tempo num lugar e você já entra meio que no piloto automático? Tipo assim, tô aqui, tô bem, né?
Então, Pô, o dobro, eu fiquei 7 anos na Band, já era assim, você ficou 14. você, assim, já entra meio que legal tá ali, trabalhar ali, excelente, muito importante para minha carreira, mas eu percebia que eu não ia conseguir, naquele momento, dar um passo à frente. Eu estava meio estacionado, né? E aí, de repente, surge a Fox, chegando ao Brasil, um canal enorme no mundo todo, e montando uma equipe de esporte que já era de muito sucesso na América Latina e transmitia Libertadores. Aí me chamaram para trabalhar lá. A proposta é essa e tal, a gente quer lançar o canal no Brasil. Eu me lembro que na época 3 times do Rio estavam na Libertadores, Fluminense, Vasco e Flamengo. E aí, pelo fato de ter 3 times do Rio, eu ser um narrador carioca, falaram, a gente precisa de um narrador carioca, queremos você aí. Aí eu, pô, não é fácil, na época, abandonar o Grupo Globo, o Sport TV, com tanto tempo de casa. Realmente eu fiquei muito pensativo, mas algo me dizia assim, vai que vai ser bom para você. Você tem que ir. Eu tive uma intuição. E aí eu fui, cara. Na época eu fui chamado de maluco. Porra, tu tá trocando o Sport TV. Sport TV e a Globo, né, que hoje são muito grandes, mas naquela época eram ainda maiores, ainda mais fortes. E eu falei, cara, eu tenho que ir. Eu vou investir nesse projeto. Eu acho que vai ser importante para minha carreira. E realmente foi o que mudou a minha carreira. Eu virei um outro profissional, eu tive muitas oportunidades, eu cresci muito. Então, hoje eu posso dizer que valeu a pena. Foi um marco. Valeu a pena. Às vezes é bom dar essas mudanças na vida. Ah, né? você tem que ter a coragem, gente sempre fica com medo. A gente sempre fica com medo. E aí eu penso o seguinte, cara, você pode errar tentando, né? Mas você não pode errar sem tentar. Né? Eu Ou penso então isso. Ficar com aquele pensamento, pô, mas eu devia ter feito. Exatamente. Devia ter tentado. Isso é uma agonia. Você imagina, eu até hoje pensando assim, pô, se eu tivesse ido para a Fox, aquela coisa toda. Então, assim, e eu sempre segui muito intuição. A minha intuição, o meu coração, assim, alguma coisa dizendo para você, porra, vai lá, que vai ser legal e tal. E aí eu fui e valeu a pena. Realmente valeu a pena. Foi muito legal, foi muito legal. Como que você se preparava para narrar os eventos de MMA no canal Combate? Houve alguma preparação específica para esses eventos, já que o teu domínio era futebol? Não, você me contou, você me perguntou aí de histórias curiosas, né? E antes de responder a pergunta, eu quero dizer o seguinte para você, assim, o Sport TV, até hoje, ele é um canal que obriga o narrador a não ser só um narrador de futebol. Ele transmite Olimpíadas, Pan-Americanos, mundiais de vários esportes, então você é obrigado a ser um narrador esportivo mesmo. Sim, de um pouquinho então de você está narrando futebol, vôlei, basquete, hipismo, natação, atletismo, você narra de tudo no Sport TV. E, assim, eu já estava acostumado a fazer várias modalidades esportivas, já tinha feito cobertura de várias Olimpíadas, mas o MMA, eu não sabia nada de MMA, não acompanhava e não sabia do que se tratava. E um dia o meu chefe, falecido, Pascoal Filho, virou para mim e falou assim, João, a gente está com muita demanda no combate, tem muita luta, muito evento surgindo, e nós vamos colocar você para narrar lá. Aí eu falei, porra, tá legal, cara. Só tem um problema, eu falei para ele. Não entendo do assunto. Eu não conheço nada disso aí. Aí eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, se vira. Amanhã você está escalado no evento. Aí eu falei, pô, tá legal, vou me virar, né? Na época a gente não tinha internet tão forte como tem hoje. Aí o que eu fiz? Eu tive a ideia de conversar com os comentaristas que faziam os eventos. Aí eu me lembro que o primeiro cara que eu conversei foi o Paulo Borracha. Aí eu falei, Borracha, o negócio é o seguinte, vou fazer amanhã um evento contigo. Mas eu não sei nada e tal. E aí ele e os outros foram muito legais comigo. Ele falou, garoto, é o seguinte, você é um comunicador, porra, seja um mestre de cerimônias, abre o evento, estamos aqui, tal luta e tal, na categoria tal, evento tal, pá, e passa para mim. Passa para mim que eu vou fazer o comentário e aí você vai prestando atenção no que eu falo. Presta atenção no que eu falo, que aí você aos poucos vai entendendo como é que funciona. E durante a luta era assim também, assim, eu narrava pouco e ele comentava mais. E eu ia me ligando, aí esse golpe aqui, esse, aquele e tal. A partir do terceiro evento que eu fiz, eu já estava mais soltinho, já estava mais confiante. Aí eu já comecei a arriscar algumas coisas e tal. E eu tive uma sacada que eu achei muito interessante, que foi a seguinte, a luta
e especificamente o MMA, é um esporte muito forte, muito agressivo, né? E que muitas vezes choca as pessoas, porque você vê ali o cara sangrando, machucado e tal. E aí eu pensei, cara, eu tenho que transformar isso num negócio mais leve. Eu tenho que fazer com que as pessoas assistam isso, que é muito forte, mas ao mesmo tempo elas se divirtam. E aí eu comecei a pensar em formas de descontrair aquilo falando bordões. E aí o que eu fiz? As transmissões do Sport TV, na época, existiam algumas regras, algumas limitações, existia um padrão definido que você não podia sair muito daquilo ali. Você não tinha muita liberdade. E no combate, me deram liberdade total. Falaram, aí, fala o que você quiser aí, pô. Aí eu comecei a desenvolver, assim, coisas que eu tinha vontade de falar nas transmissões de futebol e que eu não podia falar. Aí comecei a colocar bordões ali que pegaram. Porra, esse lutador é um torcicolo de girafa, pior que dívida com a agiota. Quando o cara levava um nocaute, caía, porra, desarmou o disjuntor e tal, passando o carro geral e tal. E aí a galera começou a curtir isso, porque muita gente dava risada e esperava os bordões e tal. Então foi uma maneira diferente de narrar aquilo ali, que acabou se tornando divertido, embora fosse algo muito pesado, né? Então isso é uma coisa que eu realmente tenho orgulho ali de mim, porque eu falei, cara, eu tive uma sacada que virou até mesmo meio que uma tendência, assim, das pessoas buscarem bordões para transmitir o esporte. Para ficar mais leve. Para ficar mais leve. E acho que consegui atingir o objetivo aí na missão. João, como é que foi a fusão dos canais ESPN e Fox Sports em 2020? Isso aí foi um momento... Nossa, de muita mudança. Tenso, eu diria. Por quê? Porque a gente soube da informação durante a Copa da Rússia em 2018. A gente estava lá em Moscou e aí começou a vir a notícia, a Disney vai comprar a Fox. Até aí... Ok, só que esse processo, ele demorou 2 anos, porque o CAD, o Ministério Público, levantaram questões sobre monopólio, se poderia, se não poderia, e isso aí ficou se arrastando por 2 anos, do meio de 2018 até o meio de 2020. E a gente trabalhando esse tempo todo na Fox, e assim, vamos ficar na Disney, na ESPN, ou vai ser vendida para um outro grupo? Então ficou esse tempo todo nessa tensão, vai, não vai. E aí você pensa logo, e aí? Será que eu vou ficar? Porra, tenho família, aquela coisa toda, vou ser demitido, vão me aproveitar de alguma maneira. E aí em maio de 2020, ainda teve a pandemia, né? Em maio de 2020, ainda no início da pandemia, aí ficou definido que a ESPN, né, incorporaria a Fox. E a equipe toda manteve? Não. Uma galera foi embora? Eu diria que metade da equipe saiu. Metade da equipe saiu. E aí eu fui mantido, apresentando um programa nos moldes que eu fazia na época do Fox Sports. Na Fox era o Expediente Futebol. Na ESPN se chamou ESPN FC, que está até hoje no ar, com a apresentação da Daniela Boaventura, mas a minha missão era trazer o programa da Fox para a ESPN num jeito de final de tarde, happy hour, falando de futebol, de uma maneira um pouco mais leve, mais solta, mas também com seriedade. É assim que a gente fazia. Aí você acabou se adaptando a esses novos formatos. E aí eu fiquei, né, e entrei na ESPN, a adaptação assim de trabalhar numa empresa que era completamente diferente da anterior, né? Então você tem que se adaptar àquele esquema tático, digamos assim, né? Mas foi uma experiência importante e interessante também na minha carreira, ter trabalhado numa emissora como a ESPN. Né? Quais foram as suas maiores lições aprendidas nesse momento? Na ESPN? Essa é uma boa pergunta, sabe? Nunca parei para pensar nisso. Eu acho que lições... Não, e a tua galera toda, a gente aprende toda foi modificada, né? Uma parte continuou comigo, outra saiu, mas assim, metade dos colegas saiu, não foi aproveitada. Tá? Foi um momento muito
difícil, digamos assim. Por quê? Porque a minha família, ela não pôde me acompanhar para São Paulo. Então, a minha família ficou morando no Rio de Janeiro E você lá. e eu trabalhava em São Paulo. Então, digamos que eu ficava de segunda a sexta em São Paulo e passava sábado e domingo no Rio de Janeiro. E não é a mesma coisa de você estar todos os dias juntos, né? E eu morava sozinho em São Paulo, né? Então, esse lado pessoal, familiar, humano, foi muito duro, foi muito difícil e eu amadureci muito, né? Morei sozinho pela primeira vez na minha vida, aos 50 anos de idade, né? E foi muito forte por esse lado, pelo lado humano, né? E depois eu tive a... Muita gente me pergunta, mas por que você saiu da ESPN e tal, aquela coisa toda? Muito por isso. Por isso. Porque onde eu estou agora, na Paramount... Paramount Global. Exatamente, exatamente. A gente trabalha lá no streaming, né, no Paramount Plus, e me permitiu poder morar no Rio de Janeiro com a minha família. Ou seja, eu não precisaria mudar a minha família, mudar a vida da minha família inteira, se deslocando para São Paulo. Ela poderia ficar no Rio de Janeiro, onde ela já estava adaptada, e eu, na verdade, voltaria para a minha casa, né? E faço como até hoje, eu vou a São Paulo, trabalho e volto para o Rio de Janeiro. Então isso teve um peso muito grande na minha decisão de sair. Quais são as suas expectativas para essa nova fase da carreira agora na Paramount Global? Olha, muito boas. Eu já estou nessa há 1 ano e meio, né? E é uma mudança radical, eu diria, na minha carreira, porque durante 34 anos eu trabalhei naquele modelo tradicional de estar numa emissora de TV ou de rádio, que eu apresentava programas e narrava jogos, eventos diariamente. Com a Paramount é diferente. Lá é um streaming que faz jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Então eu não tenho aquela rotina diária na empresa. Isso já é uma mudança muito grande. Né? Você está entrando numa nova plataforma, falando para um público que quer consumir o futebol, mas de uma maneira diferente. E me abriu a possibilidade de estar nas redes sociais, no YouTube, ter o meu canal, falar no Instagram, no Facebook, ampliar os meus horizontes e me atualizar, né? Porque a comunicação hoje ela passa por isso, né? Cada vez mais. Então está sendo muito importante. A Paramount ela me abre essa possibilidade de desenvolver o trabalho junto com uma grande empresa de mídia do mundo e também ter a chance de desenvolver o meu trabalho, né, como um comunicador nas redes sociais. Essa pergunta é legal. E como que você vê essa evolução tecnológica na narrativa esportiva no streaming? Eu acho que hoje em dia nós temos uma variedade de plataformas, né? Antigamente... Era só rádio e TV. Era rádio e TV. Eu sou de uma época que a TV aberta fazia a maioria dos jogos antes da TV fechada surgir, aí veio a TV fechada, que foi outra revolução. Eu acho que o que acontece hoje com o streaming aconteceu com a TV fechada lá no início dos anos 90, que era uma plataforma diferente, era uma novidade de você ver o conteúdo. Hoje em dia, nós temos uma variedade de possibilidades que é muito maior do que naquela época. A internet, e aí você coloca YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes sociais, elas já estão aí fazendo transmissões. O YouTube, mais ainda, né? Tem o exemplo da Cazé TV, por exemplo, que é um marco, é um divisor de águas, que é um canal dentro da internet, dentro do YouTube, que cada vez mais cresce, traz eventos, traz uma programação. Então, eu acho fantástico. Assim, a abertura de portas e de horizonte dá muito mais possibilidades para quem quer se comunicar. Na minha época, eu acho que era mais difícil, porque você, para entrar, você tinha 2 ou 3 portas. Hoje em dia, você tem a sua porta. Você pode criar a sua porta. A gente estava comentando aqui o início dos bastidores. Exato. Você pode criar a sua porta. Quando você tem o seu podcast, você grava o dia que você quer, a hora que quer. Você tem a chance de mostrar o seu produto e o mundo todo vê, né? Então, eu acho isso fascinante, sensacional.
Ainda é um início, muita gente ainda não se adaptou, muita gente ainda não entende, mas eu acho que é um caminho sem volta e hoje em dia, para mim, por exemplo, a rede social, e quando eu falo isso eu englobo tudo, ela já é mais forte do que a televisão, cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. A presença dos influencers cada vez mais solicitados e tal mostra a grandeza do que é o trabalho hoje da internet e da rede social, né? E tudo está indo para lá, né? A televisão está entrando na Isso que eu ia internet, falar, o rádio viu? está indo para a Tudo, internet, todo mundo agora tem que a entrar revista, no né? YouTube. Isso aqui que a gente está fazendo nada mais é do que rádio, né? Uma conversa, um bate-papo Claro, só com Só imagem. que agora É isso. visual. É isso. Qual desses meios foi mais difícil para você se adaptar, João? Dos meios da nova... Que você fez? Rádio, TV, ou agora no teu programa? Olha, mais difícil de me adaptar, eu acho que foi esse agora mais recente, porque realmente é uma novidade assim muito grande para mim, que já tenho 52 anos, eu sou de um outro mundo, né, de uma outra época. De outra geração, De uma outra geração, então essa situação de você entrar num veículo que é a internet, que boa parte daquele público ali que consome é um público mais jovem. Com uma linguagem de hoje em dia. Então eu sou um cara... É o que você falou, teus amigos de 50 anos quase não assistem Exatamente. Eu sou um cara de um outro mundo, de uma outra época, mas eu tive uma sorte. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 16 anos. Então eles me atualizam muito. Eu tô ali ouvindo eles conversando e vendo os vídeos dele e videogame. Que essa geração é viciada, né? Viciada, e youtuber que eles gostam, e vídeos e tal. E aí eu fui me atualizando, eu fui conhecendo os caras. O Cazé, por exemplo, eu conheci por causa do meu filho. Eu passei um dia na porta assim, aí eu tô vendo ele lá. Falei, tá na hora de dormir, tá tarde. Aí ele olhou, pô, pai, já vou dormir, eu tô vendo o Cazé. Eu falei, Cazé? Aí eu entrei no quarto e fiquei olhando. Aí tava lá o Cazé, fazendo a live dele, reagindo a um vídeo. E aí eu olhei, falei, pô, legal, né? Parei e fiquei vendo, junto com o meu filho. E assim, esse é só um exemplo. Vários outros eu conheci, né, acompanhando assim os meus filhos. Então, os meus filhos adolescentes ou pré-adolescentes, eles me ajudam a me tornar um cara que está por dentro do que está rolando aí, né? Claro que do meu jeito, com a minha característica, mas eu procuro acompanhar esse movimento. Então, isso para mim é o mais difícil, né? Trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, acho que é uma coisa natural, assim, que eu faço com muita tranquilidade. Mas o maior desafio é esse, entrar nesse novo mundo virtual e se encaixar ali, né? Eu sou o tio, mas tem que ser um tio maneiro, o tio que está por dentro da linguagem, né? Que é brabo, que está por dentro da parada. Você tem percebido, João, mudanças na maneira como o público consome esporte hoje em dia? Sim. Eu acho que o consumo de conteúdo, ele mudou completamente, e a grande responsável por essa revolução foi a Netflix, né? Porque a Netflix, ela mudou inteiramente o consumo de um produto de comunicação. Porque antes, você sabia que você tinha que ligar a TV em tal dia e em tal horário para consumir aquele produto. Perdeu, já era. Você tinha que aguardar uma reprise que muitas vezes nem acontecia. Hoje em dia, graças à Netflix, você vê o que você quer, a hora que você quer e como você quiser. O nosso podcast aqui que nós estamos conversando vai ao ar, mas se a pessoa quiser acompanhar daqui a 5 anos, ele vai estar lá. Daqui a 10 anos ele vai estar, olha lá o que eles falaram aquele dia. Então isso é sensacional. E isso afetou o esporte também, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais indo para o YouTube acompanhar transmissões de futebol. Tem gente que hoje em dia não liga mais na TV tradicional para ver esporte, ela já vai para a internet, ela já vai para o streaming. Isso é uma evolução, né? Aconteceu com a TV fechada, que o cara veio e... eu vou assinar aqui um canal para ver, e depois veio o pay-per-view, que você pagava para ver o jogo. E agora você já tem uma outra revolução, que é a revolução da internet, do streaming. Então mudou. O fato de você ter muito mais mobilidade e assistir um negócio fantástico, por exemplo. Eu tô na rua,
Aí tem um jogo agora, por exemplo, da Eurocopa que eu quero assistir. Eu posso assistir agora aqui, falando com você. Aqui, ó. Então eu vou abrir a tela aqui e vou ver o jogo. Isso é uma revolução impressionante. Então é uma mudança de consumo muito grande que a gente deve, eu acho, a Netflix. Mudou os hábitos. E como que você enxerga o futuro da narração esportiva no Brasil? Eu acho que a narração esportiva, ela está cada vez mais se tornando diversificada, abrindo espaço para as mulheres, que eu acho muito justo. Sim. Mas eu acho que o critério para ser narrador ou narradora não é o sexo, é a qualidade. Você tem que ser bom ou boa. Se você for um bom narrador ou uma boa narradora, você está qualificado para exercer aquela profissão, né? E eu acho que a narração esportiva, ela está se tornando cada vez mais interativa. Eu acho que a grande diferença está exatamente aí, ó, de novo, as redes sociais. Antigamente, a gente fazia o nosso trabalho e não tinha muita noção do que o público estava achando. Porque de vez em quando chegava uma cartinha, mais à frente, de vez em quando chegava um e-mail. Agora é no ato, que já publica. Agora é no ato. Publica, você está ali narrando o jogo, se você olhar o Twitter, já tem um cara te xingando, já tem um cara te elogiando, já tem um cara falando que você está secando o time dele, já tem outro cara falando, pô, esse cara é bom demais. Então é uma loucura, você fica no meio desse turbilhão. Então eu acho que a narração e a comunicação esportiva, ela está cada vez mais derrubando essa barreira do público com o comunicador. Né? Eles estão cada vez mais juntos, se misturando, interagindo. Então eu acho que isso é a grande mudança realmente na forma de se comunicar. Né? E você tem que estar preparado para isso. Né? Você tem alguma história marcante com fãs que gostaria de compartilhar? Alguma interação que te tocou particularmente? Tenho várias. Mas tem uma que eu achei assim impressionante. Eu fiz a narração da Libertadores de 2019 no Fox Sports, né? E narrei o título do Flamengo na Libertadores da América. Né? E isso até hoje tem uma repercussão absurda. Aí um dia eu chego no aeroporto de Santos Dumont e pego um táxi, né, para ir para minha casa. E normalmente o motorista de táxi, principalmente no Rio de Janeiro, é muito conversador, gosta de uma resenha e tal. E aí eu entrei e eu percebi que o cara estava sério, calado. Falei, esse motorista não gosta muito de conversar. Falei, eu vou para tal lugar. Ele, pois não. Não falou nada a viagem toda. Beleza. Cheguei na minha casa. Aí eu falei, amigão, quanto é que eu te devo aí? Aí ele olha para mim e fala assim, você não me deve nada. Falei, como assim você não te devo nada? Tá ali, ó, R$50 a corrida, vou te pagar. Não, o senhor não vai pagar, não. Falei, como assim, amigo? O que está acontecendo? Ele falou, cara, você foi o responsável pelo momento de maior alegria na minha vida depois do nascimento dos meus filhos. Você narrou os gols do Gabigol na final contra o River Plate. Então eu não tenho direito de cobrar essa corrida para você. Você não vai pagar. Pô, tal, que isso, aquela coisa toda. E o cara começou a chorar dentro do carro. Assim, isso é legal, eu paguei a corrida. Eu falei, não, peraí, vou pagar o seu trabalho e tal. Mas isso aconteceu. E é um negócio muito doido, né? Você fica pensando, falei, cara, como você atinge a vida das pessoas e marca as pessoas. Demais, ainda mais futebol, né? Paixão nacional, futebol, todo mundo é muito ligado no futebol. Muito ligado, em um momento especial, marcante como esse. Então, foi isso. Tem muita história, é uma loucura. Mas, em contrapartida, você já teve também alguma situação difícil de lidar com algum atleta profissional do esporte? De alguma narrativa que você fez? Algum jogador que você encontrou e a recepção não foi muito boa? Situação difícil? Não, assim, difícil não. Mas tem gente que, às vezes, não gosta de uma crítica que você faz e tal. Mas é aquilo que jogador é vaidoso, né? É vaidoso. Mas assim, eu aprendi uma coisa. Eu tive muita sorte na minha trajetória de estar ao lado de pessoas que me ajudaram a crescer e ter uma postura boa. Eu tive o privilégio de trabalhar durante um período com o Armando Nogueira, né, que trabalhava no Sport TV junto comigo e tal, um ícone do jornalismo. E o Armando Nogueira sempre falava
pra gente sempre, quase todo dia ele falava, olha, a gente como jornalista, a gente tem o direito de criticar, não tem o direito de ofender. Ofender é uma coisa, criticar é outra. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. É diferente, por exemplo, de eu falar assim, o jogador tal não está jogando bem. Isso é uma coisa, isso é uma crítica. O jogador tal é um cabeça de bagre e não tem a menor condição de vestir a camisa do time tal. Isso aí não joga nada. Não sei como é que esse cara é jogador de futebol. Aí você está ofendendo o cara, está mexendo com a família dele, com os amigos dele. Então eu aprendi muito essa diferença. Isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Então, quando eu critico alguém, eu tomo muito cuidado para não ofender aquela pessoa. Posso até fazer, porque somos seres humanos e erramos. Sim. Mas eu tomo muito cuidado com isso. Criticar alguém quando ele merece, ou ela, mas de uma maneira que seja apenas crítica e não ofensiva. Não ofensa. Então, por isso... Você não teve problema? Não. Só uma vez, muito novinho ainda. Lá na Rádio Gazeta de São Paulo. Eu não conhecia o Armando Nogueira ainda. Eu fui processado pelo antigo presidente do Corinthians, Alberto Dualib, porque teve uma briga num jogo de torcida organizada, um jogo do Corinthians, e aí eu, no dia seguinte, no programa que eu apresentava na Rádio Gazeta, eu esculhambei, e aí falei, isso aí é culpa dos dirigentes, o presidente Alberto Dualib é o responsável por isso, ele incentiva as torcidas organizadas, é uma irresponsabilidade e tal, bababá. E aí ele me processou na época, né? Não deu nada, né? Eu tinha 23 para 24 anos, houve uma audiência, né? Em que houve uma retratação na audiência, não deu em nada realmente. Mas assim, foi a única vez que eu fui processado na minha carreira. Serviu de experiência. Serviu de experiência. Aí logo depois eu comecei a conviver com o Armando Nogueira e eu entendi, eu falei, pô, legal e tal. Mas assim, foi a única situação que eu me lembre de algo... A gente se empolga às vezes, né? Principalmente quando é mais novo, ainda mais né? narrando, Quando você fica mais velho, né? Você começa a ficar mais... maduro. Ter mais noção das coisas, mais maduro. Você fica melhor, na verdade, né? Só que você perde algumas coisas, é verdade. Isso é um fato. Mas quando não você... pode ganhar tudo na vida, né, João? Exatamente. Você ganha muito, mas perde muito também. Mas assim, quando você é mais novo, você se empolga muito e tal, aquela energia da juventude, e aí às vezes acaba falando demais. Mas vivendo e aprendendo, né? Você viu como lição. Quais são as suas maiores realizações na carreira até agora? Pode contar um pouquinho? Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de tudo, assim, de tudo. Eu tinha um sonho e queria ser, né, o que eu sou hoje. E aí, quando eu penso que no dia 8 de novembro agora eu vou completar 36 anos de carreira, eu fico muito orgulhoso, assim. E uma carreira que eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes veículos, passar por grandes emissoras, construir um nome, uma reputação, né? Fazer grandes eventos, narrar grandes momentos. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que foi construído, assim. Então, de tudo, desde o início, lá que eu fui lá na rádio, pedi para o cara me dar uma chance, ele me deu, até hoje, o momento que eu estou aqui conversando com você. Acho que tudo me orgulha muito, é um conjunto, né? Longo conjunto, uma longa estrada. Quais são os próximos passos na sua carreira e se você tem algum projeto que você gostaria de alcançar ainda? Olha, eu estou cada vez mais me envolvendo no YouTube, nas redes sociais, né? Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, mas eu gostaria muito de continuar desenvolvendo o meu canal no YouTube, assim, e fazer com que ele se torne cada vez mais uma ponte para vários projetos, né? Por exemplo, eu tenho o meu podcast também, o Fala João, que é dentro do canal Fala João Guilherme. Eu faço as lives, tenho os vídeos. Quem sabe daqui a pouco não possam acontecer transmissões de jogos também no canal. Então, é isso. Nesse momento, quando você me pergunta, vem isso na minha mente. Entrar de vez nisso aí, nesse mundo.
e porque eu vejo um horizonte bem amplo. É enorme, né? Bem aberto, muita coisa pode acontecer. João, quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, Barra Grill. Meu Deus, que beleza! Você gosta de carne? Muito. Barra Grill é maravilhosa. Procuro comer bastante, mais proteínas do que carboidratos para manter a forma. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos lá, e para finalizar, qual que é o conselho que você daria para o jovem jornalista esportivo que está começando a carreira agora, João? Olha, isso é muito importante. Não pense em glamour. Assim, eu vou trabalhar no esporte, aí eu vou pro estádio, eu vou ficar no gramado do Maracanã, eu vou estar perto do Neymar, eu vou estar perto do fulano, eu vou entrevistar o ciclano, e isso é muito legal, tal. Não pense no glamour da profissão, que realmente te dá. Isso é o menos importante. O mais importante é você amar o que você está fazendo. Porque se você pensar apenas na fama, no glamour, no prazer, nas oportunidades que a carreira te dá de estar em locais privilegiados, eu acho que você não vai durar muito tempo. Porque vai chegar um momento que aquilo ali vai passar aquela empolgação e você vai ter que abrir mão de alguns finais de semana, alguns feriados, alguns momentos importantes. Acabou o glamour. Acabou o glamour. Então, quando o glamour, a empolgação do início acaba, fica aquele que faz com amor, com gosto. Então é isso, faça por vocação, por prazer. Assim, é uma realização pessoal fazer isso. E, consequentemente, você vai ser um bom profissional e passará a ter os benefícios que isso aí pode trazer. João Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Adorei conversar com você. Também. Obrigado, querida. Pena que somos de gerações diferentes. Sim, é verdade. Mas hoje estamos no mesmo local. Estamos juntos e procurando falar a mesma língua. Isso aí. Obrigado. Galera, lembrando que na próxima quinta-feira temos um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber todas as notificações. Beijo e até a próxima.